O câncer de próstata, apesar de todas as informações, infelizmente, ele ainda mata. Bom dia, doutor Romero. Obrigada pela presença. Bom dia, Ellen. Bom dia a toda a sua equipe e ouvintes da Rádio Nova. Bom, realmente o câncer de próstata ainda mata. Só para você ter uma ideia, né? É o segundo câncer em incidência e o segundo que mais mata. Só perde para o câncer de mama, câncer de pele no homem. Ele é comparado ao câncer de mama na mulher, a sua incidência. Por isso que foi feita o Novembro Azul para alertar a população masculina da importância da prevenção e diagnóstico precoce dessa doença. Esses números, só para você ter uma ideia, o INCA revelou que esse ano vão ocorrer aproximadamente 71 mil casos de novos diagnósticos de câncer de próstata. Aproximadamente mais ou menos 20 mil irão a óbito devido a essa doença. Então você vê que é uma doença muito importante, né? E, como eu disse, é a segunda que mais mata o homem. Por aí você vê a importância do diagnóstico, da prevenção e dessa campanha que é feita todo mês de novembro e que vocês todo ano dão um apoio a essa campanha, despertando a população para a consciência da prevenção, ou seja, procurar o urologista independente dele ter algum sintoma ou não. Passou dos 40, procure um urologista, porque só para já entrar no assunto, o câncer de próstata é um câncer que na fase inicial ele não apresenta, o homem não vai apresentar nenhum sintoma. Então é muito comum, às vezes o paciente chega no consultório para fazer o exame, você faz o questionamento, se ele está tendo algum sintoma, ele não relata nada, você vai fazer o exame, você descobre que ele está com a doença. Então não tem sintomas no começo, né? Na fase inicial não, por isso que deve procurar o seu médico, seu urologista, a partir dos 40, 45 anos, né? Para fazer os exames de rotina, para fazer o diagnóstico ou não da doença. Doutor, o que é a próstata? Bom, a próstata é uma pequena glândula exclusiva do sexo masculino. Ela pesa aproximadamente 20 gramas, ela tem um formato de uma noz, né? Ela se situa logo abaixo da bexiga e através dela o canal da urina, a uretra, por onde a gente faz o xixi, vamos falar assim, passa através dela. E ela tem a função de produzir o líquido seminal, que é o líquido que sai junto com a ejaculação, junto com os espermatozoides. Então a função dela é produzir o líquido seminal, né, que sai junto com os espermas. Porque, já que o senhor falou nisso, agora dá para entender um pouco do porquê, em alguns casos, a retirada da próstata pode culminar, por exemplo, com a não ereção mais do homem. Hoje em dia, com novos métodos de tratamento, como, por exemplo, cirurgia através da videolaparoscopia, cirurgia robótica, você tem uma ampliação melhor das estruturas que você vai cortar, vamos assim dizer, e você evita de lesar os nervinhos que são responsáveis pela ereção. Então, através dessa cirurgia, desses métodos, você evita bastante a disfunção sexual, que seria a impotência. Além também de outro efeito colateral das cirurgias, que seria a incontinência urinária. O que é isso? Você faz a cirurgia, pode ficar perdendo urina. Com essas técnicas novas, as chances estão bem diminuídas de você ficar impotente e de ficar incontinente. Doutor, por que o câncer de próstata mata? Bom, ele mata da sua fase terminal. Na fase inicial, ele é um câncer, como eu disse no seu início, é um câncer indolente, assintomático, ele não dá sintomas, ele demora às vezes de 2 a 4 anos para duplicar de tamanho. Então se você vai no médico, ele está lá, vamos dizer, com meio centímetro, um nódulo de meio centímetro, ele vai demorar de 2 a 4 anos para duplicar. E depois, com o tempo, ele vai, através da corrente sanguínea, corrente linfática, ele vai se disseminar, ele vai esparramar. Então provocando o que mata é a metástase. A metástase, vai provocando as metástases, que são a disseminação das células cancerígenas para os ossos longos, como fêmur, bacia, e cérebro, pulmão, fígado, e assim vai esparramando, né, para todos os órgãos e causa realmente o óbito. Agora, a pessoa que está com o câncer de próstata, ela tem que obrigatoriamente retirar a próstata?
Não necessariamente. Se você pega a doença no início, sim. Agora, dependendo do homem, das comorbidades, se for um paciente já de certa idade, com alguns fatores de risco, como hipertensão, diabetes descompensado, você vê que é um homem assim que não tem vamos dizer, um prognóstico não muito longo, uma sobrevida não muito longa, você pode fazer a radioterapia. E essa radioterapia, ela, dependendo da fase que você pega a doença, que diagnostica a doença, você tem grande chance de cura, tá? Não só pacientes com comorbidades, eu falei pacientes até de idade mesmo assim, que não tem a doença, mas que não vale a pena correr o risco da anestesia, do procedimento invasivo, da cirurgia da próstata, você pode fazer a radioterapia. Então, existem esses métodos aí também. E dependendo da doença, do grau da doença também, que você pega ela, você pode fazer um procedimento que chama vigilância ativa. O que é isso? Você não trata, você só vai acompanhar, porque às vezes o tratamento vai fazer mais mal para ele vai morrer de outra causa que não seja o câncer de próstata, mas pode ter consequências até mais graves devido ao tratamento cirúrgico ou outro tratamento qualquer. E isso para um câncer mais de um grau menor, e na sua fase inicial também. Doutor, a gente fala sempre em fazer o exame assim uma vez por ano, né? Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu faço mamografia todo ano. Só que nesse intervalo, eu tive o câncer. Isso pode acontecer com o homem também. Por isso que é importante você fazer o exame, independente de não ter nada, de não sentir nada. Porque é que eu disse no começo. Pegou a doença na sua fase inicial, 90% de chances de cura. Então, por isso que você tem que ir anualmente. Já acontece, no consultório acontece, o paciente ir um ano, depois no ano seguinte ele voltar, você faz os exames estão alterados. A chance dele de cura é muito grande, por isso que é importante procurar o médico. Tá, agora vamos falar desse mito horroroso que existe, né? Vamos lá. Eu acho que se esse lugar não fosse utilizado sexualmente, ele seria só mais um lugar. Mas como é um lugar utilizado sexualmente, fica aquela coisa, né, de não, porque se eu fizer isso, eu vou me transformar, eu vou ser outra pessoa, eu vou, sei lá, perder a virgindade, eu não sei o que se passa na cabeça da pessoa, né? Realmente, né, é aquele mito, por isso que foi lançada essa campanha Novembro Azul, para despertar a consciência do homem com relação a isso aí. O homem latino tem esse mito, né, da sexualidade e tudo. Vai afetar a masculinidade. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Assim como as mulheres procuram um ginecologista de livre e espontânea vontade, o que não acontece com os homens, a maioria das vezes, praticamente todos vão porque a filha, mulher, a esposa, sei lá, marcam para eles, porque senão não vai. Então a campanha é para esclarecer isso aí. Como é que é feito, vamos centralizar, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito na consulta, você vai fazer as perguntas, né? Você vai fazer um exame simples, que é o PSA. Uma coisa importante que eu vejo muito, querendo fugir do toque, o paciente fala, eu fiz o PSA, não precisa de fazer o toque. Isso aí é uma inverdade, vamos falar assim, porque de 15% até 20% dos homens com exame de sangue, que chama PSA normal, eles são portadores do câncer de próstata e não aparecem no PSA. Por isso que tem que fazer o toque. O PSA e o toque são exames complementares. Então você faz o toque é um exame indolor, não dura 10 segundos, você vê através do toque a consistência, o tamanho da glândula da próstata e se ela tem ou não nódulo. Então, você fez o PSA, fez o toque, existe a suspeita do câncer, aí você tem novos exames, tem exames de imagem, como ultrassom, ressonância, e por fim, para fazer o diagnóstico, o que faz o diagnóstico de certeza é a biópsia prostática, que é a retirada de pequenos fragmentos da próstata, manda para exame, aí você vai confirmar se existe ou não o câncer de próstata. PSA alto não é sinal de câncer de próstata. Algumas patologias, hiperplasia prostática benigna, é o aumento, é o crescimento normal da próstata que ocorre com o passar da idade. Então o PSA vai estar elevado.
prostatite, que é uma infecção da próstata, vai estar elevado. O toque retal, vou deixar falar algumas dicas aqui. Vai fazer o exame de PSA, não pode ser feito logo após o toque. Tem que evitar relação sexual uns 3 dias mais ou menos antes, andar de bicicleta antes, porque tudo isso pode aumentar o PSA. Então, aí fez o PSA, está alto, aí você vai ver, né, depois da biópsia, né, se a biópsia comprovar ou não, você vai ver o tratamento. Aí vai ser de acordo com o grau da doença, de acordo com a idade, com a disseminação ou não da doença, né? Mas por onde que é feita a cirurgia da retirada da próstata? Bom, a retirada, se for câncer de próstata, você tem que, como eu disse, ou através da videolaparoscopia, você faz os furinhos, e da robótica, você faz também furinhos. Furinho Tira onde? no abdômen, são vários furos, e tira ela, ou através de uma pequena cirurgia, pequena incisão, igual de cesárea, né? Aqui embaixo, no abdômen inferior, para baixo do umbigo, você tira ela. Ou também, por exemplo, se você pega um paciente que já está com um câncer bem avançado, esparramado, não tem mais como operar. Não adianta, porque a doença já esparramou, não adianta você tirar a próstata, porque a doença já está esparramada. Então isso não vai salvar ele. Aí você faz o quê? Uma raspagem, né, pelo canal da urina, para ele urinar melhor, para ele ter uma qualidade de vida melhor. Mas não que vai salvar ele, aí já não tem mais o que fazer. Tá. Eu ouço muito assim, ó. O homem já descobriu várias coisas, já descobriu a cura para várias doenças, já foi na lua, já tem robô. Como que ainda tem que enfiar o dedo? Porque no momento até agora o que existe mais confiável é isso aí. E mesmo assim, você fazendo tanto PSA, fazendo toque, você não está 100% coberto, né, protegido de estar livre ou não do câncer de próstata. Então, existem alguns estudos aí de substâncias produzidas pela próstata que podem estar presentes na urina de quem já teve câncer de próstata. Inclusive existe até, não sei se você já viu falar, uma raça de cachorro que consegue detectar pelo odor da urina quem tem câncer de próstata ou não. Por isso que estão estudando algumas substâncias através da urina que estão presentes em quem tem câncer de próstata. E olha, gente, não é questão de informação, viu? Porque eu tenho no mínimo 2 amigos médicos que já tiveram câncer de próstata, mesmo fazendo sempre os exames. Ontem mesmo, no meu consultório, um paciente se negou a fazer o toque. Foi acompanhado da esposa. A gente orienta, né? Não posso pegar o cara e na marra e fazer o toque. Eu só oriento, falo, o exame vai ficar incompleto, vou anotar no seu prontuário que o senhor se negou a fazer o toque, porque no futuro, se vier me cobrar porque não fez toque, já está aqui no prontuário anotado que não foi permitido. Então, existe esse mito até hoje, por isso que as campanhas estão aí para tentar alertar com relação a esse exame que é tão rápido, simples e indolor. Eu tenho o seguinte pensamento, doutor. Se a pessoa acredita que um exame de toque, que não demora 10 segundos, vai mudar a questão da masculinidade dele, eu acho que ele está inseguro, ele tem dúvidas. Vai saber, né?